Como desenvolver a gota do glúteo, que é aquela partezinha mais inferior do glúteo, ou pelo menos como diminuir aquele aspecto de bananinha, que é algo que muitas mulheres querem também. Nem todas querem aquela região muito desenvolvida, muito musculosa, mas elas querem aquela regiãozinha com um aspecto melhorado, né? Porque às vezes o glúteo cai por cima do posterior de coxa e fica aquela dobrinha que incomoda muitas mulheres. É claro que tudo isso está associado, se a mulher conseguir desenvolver aquela região mais inferior do glúteo, a gota, ela consegue também diminuir esse aspecto de bananinha, de dobrinha por cima da coxa. Vou passar aqui para vocês alguns exercícios que ajudam a melhorar, que trabalham bem aquela região mais inferior dos glúteos, mas além disso, é necessário entender sobre alguns encaixes de movimento durante esses exercícios. Não adianta apenas realizá-los, a gente tem que saber realizá-los. E muitas mulheres deixam ganhos na mesa porque não realizam da forma correta, o que influencia totalmente na hora de sinalizar bem essa região. E além dos exercícios e encaixes de movimento, ainda vou passar outros aspectos que influenciam na formação da gota ou pelo menos na diminuição do aspecto de bananinha dos glúteos. Um dos fatores que eu posso dizer que influencia na formação daquela bananinha é a postura no dia a dia. Às vezes as mulheres acabam ficando muito tempo sentadas e não cuidam da postura, deixando o seu quadril entrar, né, jogando a bunda para dentro, daquele jeito que a coluna se arredonda toda. Então isso por muito tempo pode fazer com que a parte de trás do quadril ela gire para baixo. E quando ela gira para baixo, ela leva com ela um pouco de pele, músculo e gordura junto. Isso faz com que essa pele, músculo e gordura se acumulem naquela região inferior do quadril, formando a bananinha. Então não existe postura ideal, mas isso fisicamente com certeza influencia nessa condição. Então, sentar com a postura adequada na maior parte do tempo, adotar a postura adequada, pode te ajudar a manter a parte de trás do seu quadril um pouco mais alta com relação à parte da frente, ou seja, nosso quadril ele sempre se encontra com a espinha ilíaca anterior abaixo da espinha ilíaca posterior, que faz com que o quadril fique um pouquinho inclinado para frente e isso talvez te ajude a melhorar aquele aspecto daquela região. Tanto é que as mulheres, quando vão posar para mostrar a sua gota, elas fazem isso, elas dão aquela empinada na bunda para conseguir evidenciar mais a gota do glúteo. Outra coisa que influencia, claro, é o percentual de gordura. Se a mulher tem muita gordura, se ela acumula muita gordura nessa região e principalmente na parte inferior dos glúteos, ela vai ter que lutar contra isso, contra a genética e também vai ter que fazer uma dieta bem feita até que ela consiga eliminar toda essa gordurinha. Nem sempre vale a pena, nem sempre as mulheres querem ter uma vida de atleta, então você tem que colocar na balança se vale a pena ou não chegar nesse resultado, mas viver uma vida muito disciplinada, que pode ser até um sofrimento para algumas pessoas, enquanto para outras não. Pode ser um estilo de vida legal. Então diminuir o percentual de gordura, porque eu vejo que muitas mulheres querem aquela região bem definida, mas elas ainda não têm nem a barriga definida, nem os braços, então perder gordura, principalmente para mulheres que tendem a acumular um pouquinho mais nos braços, às vezes na coxa, às vezes nos glúteos, exige muito esforço mesmo e sacrifício. Então talvez se você já tem um corpo muito legal, bem definido, mas a única regiãozinha que ainda te incomoda é aquela, lamento em te dizer, mas você vai ter que fazer uma dieta mais caprichadinha ainda até conseguir eliminar toda aquela gordurinha. Melhorar o tônus da pele pode te ajudar também a diminuir essa sensação de flacidez naquela região mais baixa do glúteo, então se manter sempre hidratada, se alimentando bem, né, para que a sua pele fique sempre bem nutrida. Isso pode ajudar a manter a sua pele mais firme, segurando todos aqueles tecidos mais para cima, não deixando com que eles caiam. Outra coisa que pode influenciar na formação da bananinha e até dificultar um pouquinho a aparição da gota é a sua genética relacionada à inserção dos músculos dos glúteos, de ambos os lados, no fêmur. Às vezes uma mulher tem uma inserção um pouquinho mais para baixo, que facilita para que aquela regiãozinha fique um pouco mais evidente conforme ela desenvolve, e tem as mulheres que têm inserção um pouquinho mais alta lá no fêmur, junto com um músculo longo, muito alongado, talvez muito relaxado, com pouco tônus muscular, pode favorecer para que aquela região mais baixa fique um pouco mais solta mesmo, fique caída ali por cima da coxa. Então, primeiro, fortalecer essa região é muito bom. Também tem que contar um pouquinho com a sorte, né, para que a sua inserção não seja tão alta. Então, o nosso glúteo, ele tem a sua inserção proximal, né, ele se conecta lá no osso do ilho, do sacro, do cóccix e também do ligamento sacrotuberal, lá em cima, e ele percorre pelo quadril, se conectando lá na tuberosidade glútea do fêmur e também no trato iliotibial. Então, o comprimento desse músculo, assim como a sua inserção proximal, também podem influenciar nesse aspecto. Às vezes mulheres com um quadril mais estreito também podem ter uma maior facilidade de acumular tecido naquela região mais baixa do glúteo, né? Porque o músculo ele não fica tão esticado. Então estou dando exemplos práticos aqui do que pode acontecer. Eu costumo falar que a genética influencia muito em muitas coisas no nosso corpo, mas eu também costumo acreditar muito no nosso potencial de desenvolvimento. Quando a gente tem uma dificuldade muito grande em algo, eu nunca acho que não tem como a gente melhorar aquilo. Eu sempre penso que tem uma maneira. Talvez eu não fique tão bem quanto eu gostaria, mas eu consigo chegar muito próximo, ao ponto das pessoas acharem que está muito bom, mesmo eu não achando, mesmo eu sabendo que eu poderia melhorar mais se eu não tivesse uma genética que não favorecesse para isso. Então eu gosto sempre de acreditar sim no resultado. Muita gente defende que quem tem a genética X, genética Y nunca vai ter
condição de evoluir, de desenvolver tal coisa, mas eu penso que sempre tem uma maneira, eu gosto de trazer esperança. Muita gente fala que tem pessoas vendendo soluções que não existem, iludindo pessoas. Eu não falo isso para iludir ninguém, eu falo isso para a pessoa acreditar e continuar batalhando pelos seus objetivos, porque muitas vezes a gente breca, a gente freia, a gente para por conta de pessoas que não tem mais aquele brilho da vida às vezes, que não tem esperança, mas eu não sou assim. Posso estar enganado em algumas vezes, mas eu acho que sempre tem um jeitinho da gente conseguir chegar muito próximo e melhorar muito aquilo que a gente tem mais dificuldade. E agora vamos para a última parte, vou falar sobre os exercícios que a gente pode realizar para melhorar essa condição e desenvolver a gota do glúteo e também dos encaixes de movimento. Primeiro, os exercícios que a gente vai utilizar geralmente são aqueles exercícios que estiram, que esticam, que estressam mais aquela região mais baixa, mais inferior dos glúteos. Não tem como a gente isolar 100% aquela regiãozinha, se conectar muito bem com elas, apesar de que quando você for realizar alguns exercícios, você consegue sentir muito bem aquela região, se concentrando, assim como você sente de repente o glúteo na elevação pélvica lá na parte final, assim como você sente a parte mais alta do glúteo num coice na polia, você também consegue sentir a parte mais baixa do glúteo nas fases excêntricas de alguns exercícios, na fase negativa e até mesmo na fase positiva, se você se concentrar. Tô falando aqui por experiência própria, eu estudo muito, mas eu pratico muito também e eu já consegui sentir aquela regiãozinha trabalhando em alguns exercícios. Então uma dica muito boa, se conecte com aquela região quando for realizar qualquer exercício, mesmo que seja muito difícil no começo, aos pouquinhos o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso vai criando caminhos neurais, nos permitindo sentir, ter a sensação daquela região trabalhando, por mais que muitas pessoas também defendem que isso não faz diferença nenhuma no treinamento, e eu acredito que sim, é muito interessante, respeitando, claro, as pessoas que não dão tanta importância para isso. Então quais exercícios que a gente pode utilizar para estimular, para sinalizar aquela região mais baixa do glúteo? Agachamento búlgaro, quando a gente dobra bem o quadril, desce bem lá embaixo e quase encosta o joelho no chão com bastante profundidade. O step up, que é um exercício de descida na caixa, a gente dobra bastante o quadril também, dá bastante amplitude de movimento para essa articulação, fazendo com que aquela região mais baixa do glúteo estique bastante e sofra um estresse bem bacana. O próprio stiff, levantamento terra, a própria elevação pélvica também é muito boa para trabalhar aquela região, assim como o glúteo como um todo. Vocês vejam que não tem exercício milagroso, são os básicos, mas tem um detalhe que eu vou passar para vocês no final do vídeo que vai fazer toda a diferença. E os agachamentos de forma geral, só que eles têm que ser feitos, eles têm que ser realizados de forma profunda. Não dá pra gente agachar parcial, fazer um agachamento pela metade ou submáximo. A gente tem que fazer um agachamento com a amplitude máxima de cada indivíduo para que aquela região mais baixa estire totalmente. Se tu faz um agachamento parcial ou aprofundando 80% do que você poderia, você não vai conseguir estimular de maneira 100% aquelas fibras. Então é interessantíssimo agachar de forma profunda, assim como realizar os leg press com bastante amplitude de quadril também, amplitude de joelho, que vai influenciar um pouco na amplitude do quadril. Ou seja, os agachamentos e variações de forma geral, com bastante profundidade, ajudam a desenvolver aquela região. E antes do detalhe principal, nesses exercícios que eu queria passar para vocês, queria comentar aqui sobre os meus protocolos tireless, masculino e feminino. Mas para você que provavelmente é mulher e está assistindo este vídeo, fica aqui o meu convite para acessar os meus treinos prontos, as minhas planilhas de treino tireless. Lá você encontra divisões completas para todos os músculos do corpo e o melhor, você pode escolher aquela divisão de treino que mais condiz com as suas condições. Se você treina 2 vezes por semana, tem uma planilha para você que treina 2 vezes por semana. Se você treina 3, tem uma planilha para você que treina 3 vezes por semana. Assim como para você que treina 6 vezes por semana, também tem uma planilha para você que tem essa frequência de treino. Esses protocolos visam trabalhar os músculos do corpo inteiro e todos os seus feixes para que as pessoas consigam desenvolver todos os seus músculos, não deixando nenhum para trás, trabalhando tanto a estética quanto a força e a parte funcional do organismo. Então é um treino muito bem elaborado, intenso, eficiente e embasado em ciência. E claro, junto com a experiência prática de 10 anos que eu tenho com musculação e com treinamento masculino e feminino. Além dos treinos, você recebe também como bônus uma planilha de alongamentos, uma planilha de mobilidade, a dieta que eu sigo para manter o meu corpo mais estético, mais definido e o mais musculoso possível de forma natural, sem nunca ter usado nenhum hormônio. É uma dieta rígida, onde eu não passo fome, mas eu não como tudo que eu quero. Eu como aquilo que eu sei que é necessário para o meu corpo ficar da forma que eu gosto, que é com bastante definição e bastante músculo. E se você quiser seguir o mesmo plano nutricional que eu, vai levar isso como bônus. Talvez você não consiga seguir 100%, mas você consegue ter uma base e aprende muito sobre como encaixar as refeições no dia a dia. Além disso, você recebe também um manual sobre treinamento, rendimento e recuperação, entre outros bônus. Enfim, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição e acesse. Agora vamos para o detalhe que faz muita diferença em todos esses exercícios. Não adianta você realizar todos eles se você não cuidar desse detalhezinho que muita gente deixa passar despercebido. Como eu já falei no vídeo, nosso quadril ele tem uma espinha ilíaca anterior e a posterior.
geralmente a anterior fica um pouquinho mais baixo, ou seja, a parte da frente do nosso quadril fica levemente rodada para baixo. Nosso quadril geralmente fica numa diagonal quando a gente olha de lado, ele não fica numa horizontal. E quando a gente coloca o nosso quadril numa diagonalzinha, onde a parte anterior do quadril está mais baixa do que a parte posterior, isso faz com que a gente empine a bunda, com que a lombar fique alinhada, com aquela curvaturinha que todo mundo sabe que é a mais comum. Apesar de que tem pessoas que não têm aquela curvatura, não tem problema, se as pessoas não sentem dor e se sentem bonitas dessa forma, não tem problema nenhum. Essa curvinha pode ser saudável também, mas eu diria que uma postura mais elegante, mais bonita, é uma postura onde a gente fica com uma leve curvinha na lombar, uma leve curvinha na torácica para fora e uma leve curvinha na cervical, igual na lombar. A gente chama essas curvas da cervical e da lombar de lordose e a curva da torácica de cifose. A gente só não pode ter uma hipercifose ou uma hiperlordose. Ou melhor, a gente até pode, mas vai ficar um pouco estranho na minha visão. E respeito quem não acha. Então, quando a gente encaixa o quadril, o que acontece? A gente já sabe também que a inserção proximal do glúteo, onde ele se conecta lá em cima no quadril, é no sacro, no ilho, no cóccix e no ligamento sacrotuberal. E ele se estende até o fêmur, até a tuberosidade glútea do fêmur e até o trato iliotibial. Então, quando a gente sobe a parte posterior do quadril, automaticamente essas fibras esticam. E quando a gente desce, automaticamente as fibras elas encurtam. E às vezes fica aquela coisa sobrando ali se o quadril automaticamente é assim e se o músculo não tem tônus. Por isso que eu falei também que é legal a gente tentar manter a postura do quadril com a parte anterior mais baixa do que a parte posterior no dia a dia, para não perpetuar essa condição de glúteo flácido às vezes. Então, nos exercícios, a gente também não pode deixar com que isso aconteça, com que a parte posterior do glúteo desça e a parte anterior suba. Ou seja, a gente não pode deixar acontecer uma retroversão da pelve ou a parte posterior da pelve descer na hora de realizar os exercícios. A gente deve tentar manter o máximo possível a bunda empinada. Quando a gente está nas situações mais críticas dos agachamentos, por exemplo, ou dos afundos, ou do próprio stiff, levantamento terra. Porque mesmo que haja um estiramento bacana, talvez da parte posterior da coxa, dos adutores e do glúteo, ainda assim não haverá um estiramento total das fibras dos glúteos, o que fará com que o estímulo para a parte inferior dessas fibras não seja 100% eficiente. Porque é muito fácil estender, esticar, estirar completamente os posteriores de coxa e os adutores, enquanto os glúteos não esticam totalmente. Por isso que nos agachamentos profundos a gente tem melhores resultados para as fibras inferiores dos glúteos, para a gota. Então lá nos agachamentos profundos, se a pelve entrar, se haver uma retroversão pélvica, a gente tem que fazer muita força para ela voltar para aquela posição que eu citei, que é a posição de bunda empinada. Mesmo que você não consiga manter essa posição 100% encaixada, só o fato de tentar fazer isso já vai fazer com que haja um estiramento dessas fibras. Então você vai conseguir dar um estímulo legal para a gota, para a parte inferior dos glúteos. Assim como no step up, o quadril ele vai querer entrar muitas vezes. É até normal acontecer uma cifose, né? Ou seja, a lombar retificar e até curvar para fora na hora que a pessoa está realizando o step up ou o próprio búlgaro. Muitas das vezes é porque a pessoa realmente não tem flexibilidade, mobilidade para realizar a amplitude completa com aquele encaixe de quadril. Mas se a pessoa tentar manter o encaixe, muitas vezes ela consegue e muitas vezes mesmo não conseguindo, ela vai conseguir ainda o estiramento máximo daquela região. Então era isso. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Espero que eu tenha ajudado e clareado um pouquinho as ideias de vocês sobre como desenvolver aquela região mais inferior dos glúteos, como diminuir aquele aspecto de bananinha. Espero que tenham entendido também que muitas das vezes o fator genético dificulta muito a melhora daquela região e nem vale a pena muitas das vezes se apegar muito a isso. Muitas mulheres se ligam nesse detalhe porque é algo que elas querem melhorar e tá certo, tem que querer melhorar mesmo, mas talvez sejam coisas que ninguém liga, que só você está se preocupando com isso e isso não vai mudar muita coisa na sua vida. Porém, eu sempre gosto de fazer com que as pessoas consigam trabalhar direcionadas em cima dos seus objetivos e por isso que eu fiz esse vídeo. Um grande abraço a todos, não esqueçam de deixar o seu like, comente neste vídeo se você gostou desse conteúdo e se inscreva no meu canal para que ele continue crescendo e me motivando a trazer mais conteúdo para vocês.